Fala, meus amigos, tudo bem? Fala, galera. Dois dedinhos de missão é um assunto que eu amo demais, junto com o livro do profeta Daniel. Como são dois dedinhos, bora lá, sem perder muito tempo. Nós iremos falar agora, pronto, missão urbana. Ixi, para quem mora na cidade grande é o prato cheio, né não? Missão urbana, grandes cidades, grandes capitais. Precisamos dialogar a respeito desse assunto se queremos abreviar logo a volta de Jesus, né? Ministérios urbanos a favor da missão. Como os ministérios urbanos podem contribuir na missão de pregar o evangelho. Antes da gente entrar na parte prática, só raciocina um pouco aqui comigo. Ó. Em 1950, o mundo tinha apenas 746 milhões de pessoas morando nas cidades. Ou seja, nessa época aí na década de 50, 30% da população mundial, né, morava nas grandes cidades. O tempo foi passando, hoje cerca de 3,2 bilhões de pessoas vivem em áreas urbanas. A cada semana, as cidades recebem 1 milhão de pessoas no mundo todo. Então, imagine, toda semana, pelo menos 1 milhão de pessoas mudam do interior para a capital. Então, esses 3,2 bilhões de pessoas que vivem nas áreas urbanas, hoje é 54%. Então, praticamente, em 60, 70 anos, o percentual dobrou de pessoas morando em áreas urbanas. Então, essas pessoas aí, ao mesmo tempo que elas estão juntas, elas estão separadas, porque elas não são amigas, elas não estão dialogando, não estão conversando, elas estão no trânsito, compra, vende, vai no hospital, vai na escola, então é uma área de serviço, né? Um servindo o outro, mas não tem amizade, não tem relacionamento, são pessoas que estão se sentem sozinhas no meio da multidão. Então, como é que a gente faz para alcançar esse mundaréu de gente aí? Como é que a gente faz? Qual é a saída? É um texto muito conhecido, eu sou apaixonado por esse texto, A Ciência do Bom Viver, de Ellen White, página 143, ela diz assim: unicamente o método de Cristo trará verdadeiro êxito nos aproximar-se do povo. O Salvador, olha lá, ó, misturava-se com os homens como uma pessoa que lhes desejava o bem, manifestava simpatia por eles, ministrava-lhes as necessidades, granjeava-lhes a confiança e ordenava então, segue-me. Então Jesus tinha uma metodologia, a metodologia de Cristo, para poder alcançar as pessoas e finalmente convidá-las para segui-lo. Então, para essa nova situação mundial, a igreja precisa se contextualizar, se adaptar, sem correr o risco de sincretismo e vender princípios. Então, a igreja precisa se contextualizar e usar os métodos de Cristo para alcançar uma sociedade cada vez mais urbana. Então, a tendência até 2050, as cidades assim apinhadas de gente. E é perigoso até um colapso, né? Então, o primeiro ponto que nós devemos fazer, orar a Deus pedindo sabedoria. Gente, técnicas, treinamentos, tudo isso é importante. Não abra mão disso, eu também não abro, mas devemos começar com Deus, com oração, pedindo sabedoria. Número 2, recrutar uma equipe. Como eu falei num outro vídeo, não trabalhe sozinho. Tenta vender a ideia, o pensamento para uma equipe. Né? Não tenta trabalhar já com a igreja, pegando o microfone, falando com todo mundo, porque você talvez pode ter um grupo de pessoas não comprometidas o melhor mesmo é fazer como Jesus fez. Jesus chamou cada discípulo individualmente. Ele passou a noite toda orando, depois ele foi chamando discípulo por discípulo para fazer parte da sua equipe. Né? Número 3, investigar qual é a necessidade do nosso próximo. Então, às vezes, a gente está tentando servir a nossa comunidade de uma forma que não vai ser eficaz. Não está preenchendo a necessidade daquela comunidade, daquele bairro, daquela cidade, daquela rua. Então, às vezes, a gente está usando o método furado. A gente não orou, a gente não estudou, a gente não pesquisou, não montamos a equipe. Então, às vezes, a gente está trabalhando com
a metodologia errada. Então, amigos, investigar qual é a necessidade do nosso próximo. Às vezes você pode trabalhar numa comunidade que tem muitas mães solteiras. Às vezes você pode estar trabalhando numa comunidade que tem muita gente desempregada. Às vezes você pode estar trabalhando numa sociedade, numa comunidade que teve uma enchente, entendeu? Número 4, planejar o que fazer. O passo a passo tem que ser planejado, e isso não é curto prazo, muitas vezes em longo prazo. Como os ministérios urbanos podem servir à missão? Não como isca, só para atrair as pessoas e depois Bíblia, Bíblia, Bíblia. Não. Nós temos que pregar o evangelho preenchendo as necessidades das pessoas de forma contínua, diariamente, sistemática. Então, você pode utilizar a ação social, né, constantemente, toda semana, todo domingo, a cada 15 dias. O melhor que seria que fosse algo que criasse uma rotina na comunidade, né? Aferição de pressão, também massagem, limpeza de pele, teste de glicemia, doação de cestas básicas, corte de cabelo, levando pão para quem precisa ali do alimento. Eu vi uma cidade do interior do Pará fazendo uma coisa muito interessante, né? Tinha uma pessoa ali que estava fazendo aeróbica, como se fosse uma academia a céu aberto. Então, o povo estava usando, como vocês podem ver na ilustração, cabo de vassoura. E quanto é que custa isso? Nada. É muito barato, né? Não custa nada. Então, você está servindo a comunidade, preenchendo uma necessidade, ajudando na saúde do povo, né, de uma maneira simples. Isso atrai muita gente. Você vai ajudar a pessoa, vai ser sistemático, é o método de Cristo, vai ganhar o coração dela e vai ajudar na saúde ainda a pregar o evangelho, né, de uma maneira muito prática. Você também pode falar sobre saúde bucal. Nós temos um índice muito grande, né, de pessoas que às vezes não tem muita informação, que não cuidam muito bem da saúde bucal. Então, esses kitzinhos aí que vocês estão vendo, é baratinho. Quando você compra em grande quantidade, é muito barato. Então, você pode doar ali uma pasta de dente, uma escovinha, né? Levar uma dentista para orientar, para ensinar como é que se escova, como é que faz a higienização bucal. Uma coisa que eu sou apaixonado, foi muito legal na Imperatriz, quando eu fui pastor em Imperatriz, é feira de saúde. E fiz também em São Luís. Muito legal, né? Você junta um grupo legal de pessoas, pessoas que não viriam de outra maneira, porque muitas vezes são pessoas preconceituosas, né? Olha para você vendo que você é crente, não quer muito papo com crente, mas quem não quer aprender uma comida vegetariana ou uma comida ovo-lacto-vegetariana, uma comida saudável, como reaproveitar a casca das frutas, das verduras, né? A casca de legumes, como preparar um alimento saudável, todo mundo quer cuidar da saúde, né? Até pessoas que não estão vinculadas à religião se preocupam com isso, e nós temos aí 8 remédios naturais que podem ser utilizados na feira de saúde. Então, por exemplo, uma vez eu peguei uma escola e a diretora me emprestou a escola, então uma sala era para falar sobre o ar, o benefício e tal, né? Tinha as instruções lá, outra sala para falar do sol, vitamina D, coisas do tipo, né? Outra sala para falar da água, depois do descanso, exercício, alimentação, da temperança e da confiança em Deus. Eu posso fazer um vídeo só sobre isso, tá? Outra coisa muito legal, você vai no meio do povão mesmo ali, do fervo, e fazer uma tenda de oração. Você vai se impressionar em ver as pessoas entrando na tenda de oração, dando nome, pedindo oração, e você faz isso com amor, preenchendo a necessidade, orando realmente pelas necessidades das pessoas. É maravilhoso isso. Outra coisa bacana que os jovens gostam de fazer é dramatização no semáforo. Então, até abrir o sinal ali, você tem alguns segundos ou minutos que você pode dar uma mensagem para a pessoa, entregar um livro. Você pode também fazer a manifestação de abraço grátis. Quantas pessoas estão há tanto tempo sem receber um abraço e você vai testemunhando aí do amor de Cristo. Solidariedade, né? Tem um grupo muito legal lá em São Luís que vai no hospital, leva sopão, né? Crianças que estão doentes lá, eles fazem a alegria das crianças, conseguem o coração delas, fala de uma mensagem bíblica, fala de Cristo. Um projeto muito legal de solidariedade é a questão de doação de sangue. Imagine quantas vidas podem ser salvas através desse projeto. Então, você consegue fazer uma ponte entre aquele que está doando e aquele que está recebendo o sangue. E você, como mediador, você pode testemunhar a respeito de Cristo, ganhar amizade, confiança, manter esse contato sistemático com as pessoas que doam
e assim pregar o evangelho para elas também. Isso aqui é fantástico, mas aí é maravilhoso, o varal solidário. Rapidão, na igreja você consegue levantar aí 500, 600 peças de roupa, né? Eu dou até um conselho, em vez de você pegar essas roupas que você angariou e dá, simplesmente dá, venda por R$ 1. Aí você pode estar falando assim, mas Alexandre, vender, mas não é para doar, mas pensa bem, R$ 1 praticamente se você está dando. Ninguém compra uma calça jeans ou uma roupa por R$ 1, né? Isso não existe em loja nenhuma, nem em brechó. Mas qual é o objetivo? Para que a pessoa volte para casa, né, pensando assim, puxa, eu comprei. Ela pagou R$ 1, mas para ela, para a autoestima dela, é importante. Ela não ganhou, ela pagou R$ 1. E você, se você tem 600 peças de roupa e vende cada uma delas por 50 centavos, ou no meu exemplo, aí, R$ 1, você vai ter R$ 600. Você vai comprar de cestas básicas e vai doar nessa comunidade onde foi feito o varal solidário. A igreja ou a sua equipe não fica com nenhum real. Tudo volta para a própria comunidade. Então, você pega as roupas que foram doadas, limpa, lava em bom estado, melhor dizendo, vende elas por R$ 1, outras por 50 centavos, e com dinheiro você compra cestas básicas e vai na casa das pessoas que realmente precisam, né? Então, tem alfabetização de idosos, e isso vai, imagine, isso leva tempo. Então, quantas reuniões por semana para você alfabetizar uma pessoa, na verdade? E isso você ganha a amizade dela, você prega o evangelho de forma prática, dá um estudo bíblico e ensina ela a ler e a escrever. O Correio da Paz também é muito legal, Correios da Paz. Tem outros nomes também, é você enviar cartas para os seus vizinhos, ou livros, né? Ou você pode doar pessoalmente o livro da esperança, entrega para a pessoa. Artesanato, isso aqui é fantástico. Outra vez eu fiz isso em outro lugar também, peguei pessoas que sabem e entendem de artesanato, eu não entendo quase nada de artesanato, né? E fiz uma classe. E era lindo, maravilhoso ver as mulheres da comunidade, 9 horas da manhã, 8 da manhã, às vezes 3 horas da tarde, 4 horas da tarde, indo para a escola lá, né? Nesse projeto, nos ministérios urbanos, aprendendo a fazer um artesanato, e depois elas podem vender e virar uma fonte de renda para elas. Elas podem decorar a casa, né? Aula de música, imagine dando aula de música para a comunidade, você junta um monte de crianças, né, de juvenis, de jovens que querem aprender música e ao mesmo tempo aprender como amar a Jesus Cristo também, né? Aulas de Libras, eu não entendo muito bem, mas eu sei que quem sabe pode dar essa aula e juntar muita gente também. Ministério da Renovação quer falar sobre a saúde, os direitos do idoso, né? A minha tia em São Paulo trabalha com essa faixa etária aí, ele leva para passear, leva para fazer passeio, fala sobre saúde, sobre os direitos do idoso, né, ou dos idosos. Foi um projeto muito legal que aconteceu, se não me falha a memória, em Santa Catarina, no Dia Internacional da Mulher. Mulheres de programa foram homenageadas no Dia Internacional da Mulher. Esses jovens levaram lá uma rosa para elas, né, levaram ali flores, deram um presentinho, fizeram uma oração e tinha muitas mulheres de programa chorando, porque geralmente elas são desprezadas ou são abusadas. Na verdade, elas precisam de Jesus Cristo, né? Então vamos ter compaixão, vamos ajudar as pessoas, não simplesmente como uma isca, como eu falei, mas sim como estilo de vida, semanalmente, diariamente, mensalmente, com projetos de continuidade. Isso vai abrir portas para a pregação do Evangelho. É o método de Cristo, ele se misturava com as pessoas, ele granjeava ali o coração das pessoas, se envolvia com elas, ganhava confiança e depois ele dizia, segue-me. Então Jesus obtinha um sucesso incrível porque Jesus preenchia as necessidades físicas, mentais e espirituais de todos, né? Então vamos amar de todo o coração, vamos pregar o evangelho e vamos usar essas ferramentas para a glória de Deus e, claro, apresentar a salvação, que o mais importante da nossa missão é apresentar a solução para o pecado, que é o evangelho, que é o sacrifício de Cristo, é o perdão dos pecados e que Jesus Cristo está voltando. Então, vamos levar os pecadores aos pés de Cristo e para fazermos isso, a gente precisa conhecer o caminho. Eu só posso levar um pecador aos pés de Cristo se eu conhecer o caminho, então vamos tomar uma decisão. Qual será a sua decisão? Bora evangelizar aí as grandes cidades? Bora lá? Vamos utilizar os ministérios urbanos a favor da missão? Quem quer? Eu quero. Valeu, gente. Até o próximo vídeo. Se inscreva no canal e compartilhe, tá bom? Deus abençoe a todos aí.